Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, quinta-feira, dia 26 de janeiro. Memória de São Timóteo e São Tito, bispos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente para toda a cidade e lugar onde Ele próprio deveria ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, e a paz de vocês irá repousar sobre ele, e se não, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam, bebam o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, toda vez que fazemos memória de um apóstolo nas celebrações, a liturgia nos proporciona refletir sobre a nossa missão de discípulos e missionários, tendo como referência a missão do apóstolo que se faz a memória. E nessa semana tivemos a oportunidade de ter diante de nós a vida e missão de um dos maiores apóstolos, São Paulo, quando celebramos a sua conversão. E hoje somos convidados a olhar a vida de duas personagens que foram formadas por Paulo, que também deram grandes contribuições para a propagação da palavra de Deus e para a igreja. Fazemos a memória de Timóteo e Tito, que foram grandes colaboradores da missão junto com Paulo. Alguns estudiosos afirmam que eles foram convertidos por Paulo durante a sua primeira viagem. Verdade ou não, ambos são modelo de discípulos, ou seja, são fiéis na evangelização. O texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho hoje, neste dia, nos coloca Jesus, onde ele acolhe outros 72, além dos 11 que vimos no Evangelho de ontem, na festa da conversão de São Paulo. E a missão desses 72 é clara: ir para lugares aonde ele devia ir. Devia, mas não podia. Assim vemos que a escolha é para somar, para ajudar e colaborar. E Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não podia estar toda parte ao mesmo tempo. E para isso ele escolheu os discípulos que pudessem levar a sua palavra a esses lugares. É um pouco do que acontece hoje na igreja. Leigos, os discípulos e missionários têm essa missão de auxiliar os padres, porque eles não têm condições de atender a todos. O que seria de nossos enfermos se não fossem a visita dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, dos agentes da Pastoral da Saúde ou da Pastoral da Pessoa Idosa, que levam sempre uma palavra de conforto e carinho? Jesus, depois de constatar que havia muita coisa a ser feita, mas que eram poucos os que se dispunham a colaborar, chamou e enviou esses discípulos a esta árdua missão. Mas não os enviou de qualquer maneira. Preparou-os primeiro para depois enviá-los. Orientou como deviam proceder, alertou-os sobre as dificuldades dessa missão. Enviou como cordeiros no meio de lobos, ou seja, conscientizou-os de que eles encontrariam muita gente falsa, perigosa, de espírito mau, pronta para atrapalhar o trabalho deles. Porém, isso não deveria ser motivo para temer ou desanimar. Que fossem preparados, despojados, não levassem muita coisa. O acúmulo de coisas atrapalha a missão. Que levassem apenas o necessário.
que não perdessem tempo pelo caminho ou que soubessem discernir cada situação, distinguindo onde e quando deveriam dedicar mais tempo. Que fossem portadores da paz e, mesmo que não fossem bem recebidos, não esmorecessem. Que não se envergonhassem em receber ajuda, porque eles estavam fazendo um trabalho e todo trabalhador é digno do seu salário, afirmou Jesus. Aqui vimos e vemos em São Paulo que baseou para encorajar Timóteo na missão. É preciso agir com firmeza, com segurança e de cabeça erguida, com convicção que é Deus quem nos guia. Enfim, a missão consiste em amenizar a dor do outro e anunciar o reino de Deus. Quantos ensinamentos que a liturgia hoje nos oferece para a nossa missão de discípulos e missionários do Cristo, o Senhor. Que exemplo de Paulo, de Timóteo, de Tito continua fortalecendo a todos nós cristãos na missão de batizados, e que diante desta missão desperte em nossos corações, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa comunidade paroquial esse ardor missionário, porque a messe continua grande e os operários ainda são poucos. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma abençoada quinta-feira a todos. Que nós possamos hoje passar pelo Santíssimo e rezar também pela nossa comunidade, pela nossa paróquia, que nós sejamos fiéis como batizados a anunciá-lo a todos os povos. Assim seja. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.